we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a mais um vídeo. Você chegou no canal Andréia e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. O vídeo de hoje é mais um vlog, no qual vocês vão acompanhar a nossa rotina de terça-feira. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Não esqueçam de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, de compartilhar com quem vocês conhecem e de deixar aquele comentário carinhoso aqui embaixo, combinado? Então, vamos começar com a nossa meditação de hoje do livro O Estudo do Apocalipse. Bom, vamos começar a leitura de hoje. O próprio Senhor Jesus estava permanentemente vigiando contra esse tipo de armadilha. A prova disso foi quando ele começou a mostrar aos discípulos a necessidade de ir a Jerusalém, onde sofreria nas mãos dos principais religiosos, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Vamos ao seguinte versículo. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 22 e 23. A verdade é que Pedro estava cheio de boas intenções e, movido pelo sentimento de pesar, tentou dissuadir o Senhor Jesus dos pensamentos e propósitos de Deus. E o Senhor foi duro na sua resposta e direto ao autor daquela ideia. Estava Pedro possuído pelo mal? Não, mas sim pela sugestão do mal. O fracasso de muitos cristãos se dá por não reconhecerem imediatamente a origem das ideias, dos conselhos e pensamentos que surgem a todo instante e que normalmente são absorvidos e praticados, sem que eles avaliem se contrariam ou não a vontade de Deus. Muitos desconhecem o fato de que o espírito de Balaão se mantém tão vivo nos dias atuais quanto nos dias em que Israel se dirigia à terra prometida. E os seus conselhos sutis têm levado muita gente de Deus à corrupção espiritual e, consequentemente, à morte eterna. Os nicolaítas eram parceiros dos discípulos de Balaão. Nicolaíta era uma denominação grega dos discípulos da doutrina de Balaão, que sustentava as práticas de comer coisas sacrificadas aos ídolos e de prostituição. Talvez fique difícil para o leitor entender por que a doutrina de Balaão era aceita entre aqueles que eram tão fervorosos, mas a verdade é que os nicolaítas difundiam o pensamento de que se o corpo material é destruído com a morte física, então não tem importância a sua corrupção. Na concepção deles, o que valia mesmo era o espírito. Este sim é que deveria ser puro. Se avaliarmos bem a Igreja do Senhor nos dias atuais, não vamos ver tanta diferença assim, uma vez que há os que se dizem evangélicos que até apregoam o ato sexual antes do casamento, quando a Bíblia é radicalmente contra.
A verdade é que a igreja vive dias em que se procura agradar a gregos e troianos, como diz o ditado popular. Poucos são os líderes evangélicos que procuram preservar a sã doutrina, objetivando a salvação eterna do povo. Sim, porque muitos estão mesmo interessados no sucesso econômico e por isso são capazes de fazer aliança até com o mal, desde que os seus caprichos carnais sejam satisfeitos. Balaão está comprometido com a chamada Babilônia e o seu comportamento é dúbio. Para os cristãos sinceros, prega de modo manso e suave a palavra de Deus, procurando conquistar os seus corações, mas fora do púlpito assume o lobo que há dentro de si. Quase todos os países do mundo têm estimulado a prática de comer coisas sacrificadas aos ídolos. Os nomes e figuras das entidades variam de país para país, mas a prática é a mesma. A obediência é ao mesmo mal e a desobediência é ao único Deus vivo e verdadeiro. No Brasil, por exemplo, há festas idólatras para cada dia do ano, até com o oferecimento de alimentos e envolvendo as crianças e os costumes das religiões africanas. Em meio a essas festas, embora milhares de pessoas morram, especialmente crianças, por atropelamentos, acidentes e doenças inexplicáveis, tal prática permanece inalterável e nenhuma autoridade toma qualquer providência nesse sentido. O Senhor Jesus deixou bem claro que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Essa passagem está em João, capítulo 8, versículo 47. Aqueles que comem coisas sacrificadas aos ídolos não pertencem a Deus, porque se fossem de Deus, jamais desobedeceriam a sua palavra. Tais pessoas são tão sujeitas à condenação eterna quanto aquelas que praticam a prostituição, o roubo, a mentira, enfim, tudo aquilo que a Bíblia condena. Mas o Senhor Jesus adverte tanto os cristãos da igreja de Pérgamo quanto os do tipo dela, dizendo assim: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa passagem está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Esse julgamento, na verdade, já aconteceu na vida de muitas pessoas que tanto resistiram à voz do Espírito Santo. Quantos ex-servos hoje estão vivendo com um sinal insípido? Não servem nem a Deus e nem ao mundo. São defuntos ambulantes. É verdade que o mal trabalhou duro para que isso acontecesse em suas vidas, mas este não é o motivo principal por que caíram, pois a palavra de Deus tem advertido quanto ao arrependimento e à prática do primeiro amor. Ninguém pode arranjar desculpas ou acusar a quem quer que seja pelo motivo da sua queda. O Espírito Santo sempre usa os servos para orientar, exortar, advertir e tudo mais, para que ninguém venha a cair na condenação do mal. Cabe exclusivamente à pessoa decidir por si mesma e praticar aquilo que a Bíblia ensina, a fim de tomar posse da sua salvação a cada dia. Os que reconhecem o seu pecado e se arrependem, estes são os vencedores que têm a promessa garantida do Senhor. Bom, meus amores, esse foi mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Espero que tenha ajudado a você e te abençoado, assim como tem acontecido na minha vida. Então, vamos dar continuidade ao vlog e vocês vão ver quais são as tarefas que nós iremos realizar aqui em casa hoje. Muito obrigada por ainda estar aqui conosco e não esqueça de deixar o seu gostei. Bom, vocês viram aí que eu comecei hoje aqui pela cozinha, já guardei a louça que estava lavada, né? E
Hoje deu vontade de comer uma sopa, gente. Então eu tô aqui preparando. Os legumes que eu tenho aqui são batata e cenoura. Então eu vou fazer aí uma sopinha usando esses legumes. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our friends like a morning? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Com nós aqui tá ótimo. Já fui de manhã pro trampo. Agora eu vim aqui para dar uma reforçada, senão não aguenta. Serviço pesado. Tá bom? Agora vamos comer aqui um da roça. Olha aqui, ó. Queijinho da roça. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been, 'cause don't I miss you and all those things we did back then. Meus amores, hoje deu vontade de comer sopa. Tá friozinho, voltou a chover e deu vontade da gente comer sopa. Então ontem a gente estava voltando da igreja à noite. Nós passamos no mercado para comprar pescocinho de frango, sabe? Para colocar na sopa. Aí eu tinha batata e cenoura aqui. A gente compra muita verdura de folhagem, né? E os únicos legumes que eu tinha aqui era cenoura e batata. Então eu vou fazer a sopa com elas.
e com o pescocinho de frango e com o feijão. Eu tenho feijão cozido aqui, vou misturar também na sopa. Como que eu faço a sopa aqui? Eu cozinho tudo separadamente. O macarrão também já tá cozido separadamente lá na panelinha. E a cenoura e a batata eu cozinhei separadamente com um pouquinho de sal. O feijão já tá cozido. E os pescocinhos de frango eu dei uma ferventada neles. Vou jogar a água fora, vou dar uma lavada e vou colocar junto numa panela grande que eu tenho aqui. Vou colocar tudo junto, daí eu tempero, coloco cebola, coloco coentro, né? Coloco os temperinhos, vou usar tempero baiano, coloral, né? E levo pro fogo com água e deixo lá apurando para se transformar numa deliciosa sopa pra gente almoçar, tá certo? Então, vamos dar continuidade aí. Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss, still burning, didn't know I missed this passion in life, now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile, it's impossible, not melting, irresistible, when I look through your eyes, not even sky's the limit. Bom, meus amores, agora eu vou dar uma organizada na sala, no meu quarto, e depois eu vou partir lá para fora, para a garagem, vou dar uma varrida lá e vou dar uma olhada nas minhas plantas que ficam do lado de dentro da garagem, no qual a chuva não molha, né? O restante do jardim tá bem molhado por causa da chuva, mas as plantas que ficam dentro da garagem, elas estão bem secas, então hoje vai ser o dia que eu vou molhar elas, tá bom? Taking me a while to get it. Had to live and cry to appreciate life, and what you give is worth it. When you're holding me, when you hold me so close, I want further in under your skin. Wanna leave a mark so that I can be sure that you remember what's been. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're not rising. You're not rising. And let me tell you what I found. Leaving everything behind, knowing there is more in life that I want. Now I wanna embrace life, you and I side by side, knowing there is more in life that I want. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're not rising. You're not rising. Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me what's right. The road gets longer, you turn all grey into white. Oh, oh. And
And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Beautiful woman, sometimes we simply fall out. Beautiful woman, beautiful woman, tied to your love in a doubt. Beautiful woman. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Just the way you are, beautiful, beautiful woman. You are beautiful woman. You are beautiful woman. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Days with
without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night, and days without eating 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I will keep you warm. I will hold you closer so you don't feel the cold. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. Meus amores, chegou a hora de almoçar. O André acabou de sair correndo, ele tem uma entrega para fazer. Então ele foi fazer essa entrega com o primo dele, de caminhão. Então eu e a Cássia vamos almoçar e vamos aqui fazer o que a gente faz sempre. Interceder por vocês, pela família de vocês, tá certo? Então vamos almoçar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, meu Pai, na Tua santa e gloriosa presença, para Te agradecer pelo nosso alimento e pelo Senhor, meu Pai, não deixar nada nos faltar. Pedimos ao Senhor também, meu Pai, por todas essas pessoas que estão nos assistindo e que nada falte na casa delas também, nem para a família delas, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amores, enquanto a gente almoça, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Obrigada por ter ficado conosco o vlog todo. E fiquem todos com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Tchau! Se cuidem! All around there's no one but you. Here, hold my heart. Stranger sound gets around us too. In between our sparks,